bem com vocês? Nessa aula gravada que vocês vão assistir aí, de casa, com muita calma, tá, pessoal? A gente vai conversar um pouco sobre um grupo, tá, muito interessante de peixes, que são justamente os Sarcopterígeos, e conhecer de perto o famoso selacanto. Então vamos entender o que são os Sarcopterígeos. Os Sarcopterígeos, eles são aqueles peixes que têm nadadeiras com estruturas óssea e muscular, tá? Isso significa que eles são mais robustos e lembram o início das patas dos animais que viviam fora d'água, que vivem, no caso, fora d'água. Eles são diferentes dos peixes mais comuns, que têm nadadeiras fininhas em forma de leque. Aí vamos entender quais são as características do selacanto. O selacanto, pessoal, ele é um dos poucos sarcopterígeos que ainda existe hoje. Ele tem um corpo grande, pode medir até 2 metros e as suas nadadeiras, pessoal, eles se movem como se fossem braços ou pernas. Imagina! Então ele tem um órgão especial que percebe sinais elétricos ao redor e a sua gestação é super longa, pode durar até 3 anos. Agora vamos entender sobre a importância evolutiva. Por ter essas características primitivas, o selacanto ele é chamado de fóssil vivo. Estudar esses peixes, pessoal, ajuda a gente a entender como é que os primeiros vertebrados eles conseguiram sair da água e começar a viver em terra firme. E sobre as redescobertas e o habitat dele, o que é que a gente pode entender sobre isso? Durante muito tempo, os cientistas achavam que ele tinha sido extinto junto com os dinossauros naquela época. Mas em 1938, foi encontrado vivo na costa da África do Sul. Hoje a gente sabe que o selacanto ele vive em águas bem profundas, escondidas em cavernas no fundo do mar. Por isso ele é raro e muito protegido, tá? Então, gente, estudar o selacanto é como a gente abrir uma janela para o passado. Ele nos ajuda a entender a história toda da vida na Terra e também mostra o quanto a biodiversidade é valiosa. Então, pessoal, muito obrigado por vocês assistirem. Anotem as suas dúvidas e a gente vai conversando na próxima aula, tá bom? Um abraço e até lá! Olá, turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estudar um pouco sobre um grupo muito especial de peixes que são os selacantos, tá? Bom, eu trouxe aqui esse desenho que eu fiz bem simples para vocês verem melhor o peixe, não é? E os selacantos são sarcopterígeos, então nunca se esqueçam disso, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a morfologia externa dos selacantos e também vamos fazer um quadro comparativo com os actinopterígeos, que são os peixes mais modernos, tá bom? Bom, para começar eu quero deixar uma pergunta para vocês. Por que os selacantos são considerados verdadeiros fósseis vivos? Por quê? Uma pergunta retórica aí para vocês. Bom, a resposta é que eles nos ajudam a entender melhor a transição da vida aquática para a terrestre. E eles também têm características bem diferentes dos peixes ósseos modernos, tá? Então nunca se esqueçam disso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a morfologia externa dos selacantos. Eles possuem um corpo grande e robusto, como vocês estão vendo aqui, coberto por escamas espessas. A cauda deles tem 3 lobos, como vocês estão vendo aqui, não é? Que chamamos de cauda trifurcada, tá? E eles também têm olhos grandes, a boca é voltada para baixo, e mais o que chama mais atenção nos selacantos são as suas nadadeiras, que tem aqui, ó, as nadadeiras que são lobadas, que parecem com os nossos braços e as nossas pernas, coberto de pele e músculo. Por isso que ele tem uma relação evolutiva com os tetrápodes, tá? Eles também têm escamas cosmoides, que são duras e grossas, feitas por camada de uma substância como o esmalte e a dentina, que é parecida com a dos nossos dentes. Outra curiosidade é que eles ainda mantêm a notocorda, que substitui a coluna vertebral tradicional, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma comparação que nós vamos fazer dos sarcopterígeos, que são os selacantos, com os peixes modernos, que são os actinopterígeos, que são a sardinha, por exemplo, a tilápia, o atum, os peixes que nós conhecemos melhor. Então a nadadeira do primeiro grupo é lombada com base muscular, a do segundo grupo é raiada com espinhos flexíveis, tá? As escamas são cosmoides, duras e grossas, dos selacantos, e do segundo grupo são cicloides, finas e leves. O suporte axial é notocorda persistente do primeiro grupo e do segundo a coluna vertebral completa.
Os órgãos especiais do primeiro é o órgão rostral com articulação cranial e do segundo grupo estruturas sensoriais mais simples, tá bom? Bom, isso foi um resumo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem e agradeço a todos por terem assistido e até uma próxima. Os selacantos, ele é um peixe ósseo com nadadeira lombada, ou seja, são peixes que têm músculo e osso. O tamanho dele, ele pode chegar até 2 metros e também pesar até 90 quilos, né? O habitat dele, ele vive em águas até 70 metros do lago da África e também da Indonésia. O comportamento deles, eles são predadores, têm comportamentos noturnos e também eles vivem em algumas cavernas marítimas. A longevidade deles, em algumas pesquisas, dizem que ele pode até chegar a 100 anos. A reprodução deles, eles são ovovíparos, né? Mas a fecundação ocorre dentro da barriga da fêmea, né? Da mãe, né? O sistema respiratório dele, ele respira por brânquias, que utiliza a água como meio de obter também o oxigênio. O pulmão vestigial dele, em embrião também em filhotes, o pulmão é funcional, mas em adulto tem nenhuma função. Ou seja, foi herdado de algum ancestral que tem o pulmão funcional. Mas como ele passou a viver dentro do mar, que também ele respira por brânquias, né? Com o tempo, como já era suficiente, com o tempo, ele como posso dizer, o pulmão dele parou de funcionar, né? O sistema digestório dele tem uma válvula espiral tem uma válvula espiral que serve de absorção dos alimentos, faz com que o alimento passe mais devagar, permitindo uma digestão assim mais eficiente, né? Como passa devagar. O sistema circulatório dele é fechado. O sangue ele passa dentro dos vasos, né? Que vai direto para o coração, que bombeia o sangue para todo o corpo. Do mesmo jeito é o Arctipterídeos, porém o sistema dos selacantos é mais primitivo. Como já foi dito, os selacantos possuem brânquias, né? E os Arctinopterídeos também. Em alguns casos eles têm bexigas natatórias que podem se auxiliar na respiração. E uma curiosidade que são classificados como criticamente, né, os selacantos são ameaçados de extinção. Olá, professora. Olá, companheiros. Eu estou aqui para apresentar, certo, um grupo de peixes, né, por nome de Sarcopterídeos. Esses peixes foram peixes que, de acordo com a sua evolução, levou à chegada dos primeiros tetrápodes terrestres, certo? Dentro desse grupo nós encontramos os peixes, as Actinistia, certo? Dos quais os peixes que fazem parte são os selacantos. Nós temos os dipinoi, né, que são as piramboias, né? Peixes com nadadeiras lobadas e também pulmonados. E nós temos os peixes tetrapodomorfa, né, como os Tiktaalik, que foram peixes que viveram no período devoniano e foram extintos. Essa é uma cadeia de peixes que levou a evolução e a chegada dos primeiros tetrápodes à vida terrestre. Se sabia que os selacantos eram os mais próximos, só que hoje tanto os selacantos, né, como as piramboias, né, tanto as actinísteas como os dipinoi, eles são um grupo irmãos dos tetrápodes terrestres, diferentemente do tetrapodomorfa, né,
que esse realmente é um peixe do qual houve a evolução desses tetrápodes. Inclusive há cientistas que dizem que no final da nadadeira desses peixes se encontram pequenos ossos semelhantes aos dedos dos tetrápodes, certo? Esses ossos, eles são ossos homólogos aos ossos dos tetrápodes, certo? Ossos como o húmero, o rádio e o nar, que inclusive temos nos nossos braços. Os seres humanos possuem esse conjunto de ossos nos braços, certo? Os selacantos, eles eram tidos como fósseis, né? Os fósseis. Hoje em dia eles são considerados fósseis vivos, porque em 23 de dezembro de 1938, na África do Sul, certo? Pescadores conseguiram capturar em suas redes um peixe desse, e hoje em dia sabe-se da existência desses peixes atualmente. Esses peixes, eles possuíam uma nadadeira lobada, certo? Bem desenvolvidas, com ossos proximais bem articulados, homólogo aos membros dos tetrápodes, né? Como eu já falei. Ele possuía um pulmão vestigial, né? Que é uma herança dele ancestral, só que não usa esse pulmão dele, ele não faz uso dele, porque ele respira principalmente por brânquias. Já os dipnoi, né? Eles também, além de possuir a nadadeira lobada, eles também possuem pulmões. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser gravada, porque na próxima aula ao vivo a gente vai continuar esse assunto, vão ter atividades práticas e o material em PDF já está no grupo para que vocês aprofundem, né? E vocês vão assistir com calma em casa, no melhor momento. E hoje nós vamos aprender sobre 2 grupos importantes de peixes ósseos, né, que são os Sarcopterygii e os Actinopterygii, e também conhecer um animal fascinante chamado selacanto. Os Sarcopterygii são peixes com nadadeiras lobadas, que possuem ossos internos parecidos com 2 membros animais terrestres. Já os Actinopterygii, eles têm nadadeiras com raios finos, como leques. Os Sarcopterygii, eles têm poucos representantes vivos hoje, tais como o selacanto e os dipnoicos. Enquanto os Actinopterygii são os peixes mais comuns que conhecemos, como as tilápias, os dourados e os salmões. Os Sarcopterygii, eles são muito importantes porque deles surgiram os primeiros vertebrados terrestres. O selacanto é um peixe considerado fóssil vivo. Por muito tempo, acreditou-se que ele havia sido extinto, mas foi redescoberto em 1938. Ele vive em águas profundas, tem estrutura corporal primitiva e ajuda os cientistas a entenderem a transição evolutiva dos peixes para os animais terrestres. É um peixe fascinante, né, pessoal? Por isso, ele é muito importante do ponto de vista ecológico e conservacionista, visto que ele é um peixe antigo, foi visto até que, achado, né, pensado até que ele tinha sido extinto. E algumas curiosidades sobre ele, sobre o selacanto. Pode medir até 2 metros de profundidades e ele vive em profundidades superiores a 600 metros. Suas nadadeiras se movem como se fossem patas e ele tem uma gestação longa de até 3 anos. E a gente vai fazer uma reflexão final. Estudar esses peixes é fundamental para entender a história da vida na Terra, o surgimento dos vertebrados terrestres também. E, além disso, aprendemos a importância de preservar a biodiversidade e proteger espécies como raras como o selacanto, que devido à sua vida na Terra, eles são verdadeiros tesouros vivos, visto que eles foram, como eu falei anteriormente, acharam até que eles tinham sido extintos. E espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem as dúvidas com atenção. Leiam o material em PDF, porque na próxima aula a gente vai ter uma aula ao vivo e vamos fazer uma atividade em grupo sobre esses animais, que são verdadeiras relíquias, né? Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado. Um abração. Tchau, tchau.